Saudações, amantes do esporte mais apaixonante do planeta. Hoje, embarcaremos juntos em uma odisseia através do tempo e do espaço do futebol, explorando 10 curiosidades que desafiam as expectativas. Com imagens históricas e histórias cativantes, preparem-se para uma imersão total no universo do futebol. Ai, meu cu! 1. O primeiro jogo internacional. O narrador introduz o público a um mergulho na história do futebol, destacando a partida icônica de 1872 entre Escócia e Inglaterra, que marcou o primeiro jogo internacional. Descrito como um embate sem gols, a narração realça o significado desse confronto inaugural que lançou as bases para a intensa rivalidade entre as seleções e contribuiu para a consolidação do futebol como um esporte global. O resumo destaca a importância histórica dessa partida pioneira. 2. A maior goleada da história. Em 1885, o Arbroath escreveu um capítulo inigualável na história do futebol ao derrotar o Barnacourt por 36-0, marcando a maior goleada registrada. Numa era onde o esporte ainda engatinhava taticamente, essa vitória colossal transcendeu o local, moldando a percepção global do futebol. Este triunfo não apenas reflete a disparidade do futebol do século XIX, mas também celebra a paixão, o orgulho comunitário e a evolução extraordinária do esporte mais amado do mundo ao longo do tempo. O Arbroath e seus 36 gols permanecem como lendas, fundamentais na narrativa rica e fascinante do futebol. 3. A maldição do capitão da Inglaterra. A maldição do capitão da Inglaterra é uma narrativa envolta em mistério e peculiaridades. Todos os 6 capitães ingleses que ergueram a taça Julius Rimet até 1970 encontraram destinos prematuros ou circunstâncias incomuns. Esta série de eventos curiosos adiciona uma camada de superstição ao mundo do futebol. Os líderes que levantaram troféus parecem ter sido tocados por um fenômeno inexplicável, desafiando a lógica e criando um conto intrigante que perdura na história do esporte. Essa peculiaridade faz parte da rica tapeçaria que envolve o futebol inglês, acrescentando um toque místico à trajetória dos capitães que, apesar do sucesso, enfrentaram destinos notáveis e muitas vezes trágicos. 4. O fenômeno da laranja mecânica. O fenômeno da laranja mecânica refere-se à extraordinária seleção holandesa de futebol na Copa do Mundo de 1974, liderada por Johan Cruijff. Conhecidos por sua abordagem revolucionária chamada futebol total, os jogadores da laranja mecânica combinavam habilidade técnica, movimentação tática e fluidez única em campo. Apesar de não terem conquistado o título, seu impacto transcendeu as fronteiras do esporte. A equipe introduziu uma filosofia de jogo inovadora, influenciando gerações de jogadores e treinadores. A laranja mecânica é lembrada não apenas por suas performances, mas como um ícone do futebol artístico e visionário que deixou uma marca indelével na história do esporte. 5. A origem do cartão vermelho. A origem do cartão vermelho remonta a 1970, quando o árbitro inglês Ken Astor teve uma ideia brilhante inspirada em semáforos. Durante a Copa do Mundo no México, Astor percebeu a necessidade de uma indicação visual clara para expulsões, evitando confusões. Inspirado por um semáforo, enquanto aguardava em um cruzamento, ele introduziu o cartão vermelho como um símbolo universal de expulsão no futebol.
Essa inovação não apenas simplificou as decisões disciplinares, mas também se tornou uma parte essencial do jogo, transformando-se em um ícone reconhecível em todo o mundo, destacando a genialidade, que pode surgir mesmo nos momentos mais inesperados. 6. O grito de guerra haka no futebol. Em 2006, a seleção de futebol da Nova Zelândia adotou o haka, um ancestral grito de guerra maori, como parte de sua preparação antes dos jogos. Essa tradição, imortalizada pelos All Blacks no rugby, trouxe uma dimensão única ao mundo do futebol. O haka, uma dança ritualística e desafiadora, tornou-se uma expressão poderosa da cultura neozelandesa e um meio de unificar a equipe. Ao incorporar o haka, os jogadores neozelandeses não apenas prestaram homenagem às suas raízes, mas também adicionaram uma aura de intensidade e camaradagem aos campos de futebol, destacando como as tradições culturais podem enriquecer a experiência esportiva global. 7. A curiosa história da bola de futebol é uma viagem através da evolução do design esférico que conhecemos hoje. Inicialmente feitas de bexiga de porco, essas rudimentares bolas deram lugar a uma forma mais padronizada em 1863. A trajetória desde bexigas até a modernidade revela a incrível transformação técnica e estética do objeto central do esporte. Cada estágio da evolução carrega consigo inovações, desde as primeiras costuras até a introdução de materiais mais avançados. A história da bola de futebol não é apenas a crônica do desenvolvimento do esporte, mas também uma narrativa sobre como a engenhosidade humana moldou a forma e a função de um objeto que se tornou símbolo universal do jogo. 8. A lenda da sintonia de rádio. Na Copa do Mundo de 1962, a seleção brasileira adotou uma superstição única: a sintonia de rádio antes dos jogos. A lenda conta que os jogadores ligavam rádios para ouvir música antes das partidas, acreditando que isso trazia boa sorte. Essa peculiar tradição ganhou notoriedade à medida que a seleção brasileira avançava na competição, levando à conquista do bicampeonato. A sintonia de rádio tornou-se um ritual encantado, alimentando a crença em uma conexão mágica entre a música e o desempenho em campo. Essa história colorida destaca como as superstições podem desempenhar um papel inusitado no cenário emocional do futebol. 9. O goleiro artilheiro Rogério Ceni, o lendário goleiro brasileiro, personificou uma rara e extraordinária habilidade que transcendeu as fronteiras tradicionais de sua posição: a arte de marcar gols. Ao longo de sua carreira, Ceni não apenas se destacou como uma muralha impenetrável no gol, mas também surpreendeu o mundo ao se tornar um goleiro artilheiro. Sua notável destreza nas bolas paradas o levou a marcar mais de 100 gols durante sua trajetória, tornando-se o goleiro mais prolífico em gols na história do futebol. Esse feito singular não apenas acrescentou uma dimensão única à sua carreira, mas também redefiniu as expectativas em torno do papel de um goleiro. Ceni não era apenas um guardião do gol, ele era um atacante improvável, um executor magistral de cobranças de falta e pênaltis. Sua precisão e confiança ao assumir a responsabilidade de marcar gols evidenciaram não apenas habilidades técnicas notáveis, mas uma mentalidade destemida que o colocou entre os ícones do futebol. O legado de Rogério Ceni não está apenas nas defesas espetaculares, mas na fusão única de habilidade defensiva e proeza ofensiva que o tornou uma lenda imortal no esporte.
és o mistério da mão de Deus. O mistério da mão de Deus remete a um dos momentos mais emblemáticos e controversos da história do futebol, protagonizado por Diego Maradona na Copa do Mundo de 1986. No jogo entre Argentina e Inglaterra, Maradona, de maneira astuta e ilícita, utilizou a mão para marcar um gol que ficou imortalizado como a mão de Deus. A jogada, permeada por genialidade e artimanha, desencadeou debates acalorados sobre ética no esporte. No entanto, Maradona não se limitou a esse momento. Ele seguiu para realizar o gol do século no mesmo jogo, driblando meio time inglês antes de balançar as redes. Vai embora a Argentina. Maradona tá arrebentando pro jogo. Vai, que beleza! Gol! Essa dualidade de genialidade e trapaça personificou a complexidade do esporte, tornando o mistério da mão de Deus um episódio que transcendeu o jogo em si, encapsulando a imprevisibilidade. A astúcia e a magia que fazem do futebol uma paixão global e imortal. E assim, exploramos as entranhas do futebol, desvendando mistérios, celebrações e peculiaridades que tornam esse esporte tão cativante. No primeiro jogo internacional, em 1872, a inovação do cartão vermelho inspirado em semáforos. Cada capítulo contribuiu para a rica tapeçaria do futebol mundial. Espero que tenham apreciado essa imersão nos bastidores do futebol. Se vocês querem mais conteúdo assim, não se esqueçam de deixar seu like, compartilhar com os amigos e se inscrever no nosso canal. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada emocionante pelo universo do esporte mais apaixonante do mundo. Até a próxima!